Após todo final, vem um começo, principalmente quando uma boa história foi contada. Deixem as joias do infinito para trás. Um novo poder está prestes a ser descoberto. Novos heróis e vilões surgem por todo o universo, ou melhor, multiverso. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e sejam bem-vindos à nova saga da Marvel. Nós abandonamos, encerramos a saga do infinito no nosso último bloco, que é o bloco Thanos está aqui, e agora damos início à saga do multiverso. Bem-vindos à saga do multiverso com esse novo bloco que a gente chama de Um Novo Começo. Nele nós iremos analisar as 2 temporadas de Loki, as 3 temporadas de What If, a primeira temporada de WandaVision e única temporada de WandaVision, Shang-Chi, o filme Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, Falcão, a série Falcão, Soldado Invernal, o filme dos Eternos e o segundo filme do Homem-Aranha do Tom Holland, que é Homem-Aranha Longe de Casa, Spider-Man Far From Home. Então esse é o conjunto de filmes que nós estamos aqui analisando, filmes e séries agora analisando, para poder dar início à nossa nova saga do Marvel para iniciantes. Nosso quadro aqui desvendando cada detalhezinho do universo cinematográfico Marvel, minha gente. Então eu explico tudo na cronologia da história que aconteceu. Começamos lá com o Capitão América, o primeiro Vingador, e agora terminamos ali a saga do infinito com Vingadores Ultimato e agora damos início à saga do multiverso, beleza? Então vamos lá, minha gente. Os Vingadores interferiram no passado. Os agentes da S.H.I.E.L.D. também, assim como os fugitivos também fizeram a sua maquinação de viagem no tempo lá no último bloco. Pois está na hora de saber que a viagem no tempo tem suas consequências, principalmente para alguém que deixa seu caminho. Para o Loki, que pegou o Tesseract em 2012 e fugiu. Lembra? Lá em Vingadores Ultimato, que os Vingadores, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Scott Lang, Homem-Formiga e o Hulk tentaram pegar o Tesseract, mas aconteceu alguma coisa, teve uma interferência ali e acidentalmente o Loki pega o Tesseract e foge. Então a gente tem uma nova versão do Loki, que, lembra que eu expliquei pra vocês como é que funciona a viagem no tempo? Se ramificou, foi uma ramificação, aquela linha temporal foi ramificada. O nosso Loki, que a gente acompanhou desde o primeiro Thor, morreu nas mãos do Thanos em Guerra Infinita. Porém agora nós temos essa variante do Loki, um doppelganger ali, de uma outra linha temporal que a gente também pode encarar como uma outra terra, uma terra paralela, uma dimensão paralela, tá bom? Ao se deparar com uma nova possibilidade para o seu futuro, o Deus da Mentira é abordado por uma nova força misteriosa. Os Homens Minutos, agentes da AVT, Agência de Variância Temporal, que o leva preso por seus crimes contra a linha do tempo sagrada. Minha gente, então olha só, nós descobrimos que existe essa organização chamada de AVT, uma espécie de polícia temporal, tá bom? Essa polícia temporal, galera, ela é encarregada de achar essas variações no tempo e podá-las e erradicá-las, pois só pode existir uma linha temporal sagrada, a linha que está sendo determinada pelos Time Keepers, pelos guardiões do tempo, tá bom? Então, não pode existir um multiverso, segundo as leis da AVT. Diante do julgamento da juíza Ravonna Renslayer, Loki aprende com a Senhorita Minutos que a TVA foi criada, ou melhor, a AVT foi criada pelos Guardiões do Tempo para controlar com uma burocracia e tecnologia opressora as escolhas de todos no universo, a fim de impedir que o multiverso nasça com novas ramificações. Então, pessoal, vem comigo, olha só. A gente tem que entender que o multiverso não pode existir segundo as leis da AVT. Por quê? A gente vai entender lá na frente, tá bom? Galera, pensa só que a gente não pode ter esse multiverso e que toda vez que um personagem ou que um ser sai do curso natural da sua história na linha do tempo sagrada, ele acontece um evento Nexus. Então, por exemplo, o Loki. O Loki nunca deveria ter fugido com o Tesseract em 2012 após a Batalha de Nova York. Ele fugir, os Vingadores permitirem que ele fugisse ali, foi um evento Nexus, algo que tirou ele do seu caminho correto, algo que tirou ele da sua realidade. Pois então nós temos aqui
um Loki, uma variante, e a TVA, a AVT, né, em português, precisa podar isso, galera. A AVT precisa acabar com isso. Então o que ela faz? Ela prende esse Loki, poda, extermina, obliteriza tudo o que tem naquela linha temporal ramificada que o Loki tava, e aí seguimos com a nossa queridíssima linha temporal sagrada. Fechou? Diante de um poder ainda maior que as joias do infinito, isso porque a gente vê que o Tesseract não tem poder nenhum dentro da AVT, o Loki até tenta usar, e joias do infinito estão abarrotadas ali, pois elas não funcionam. Na AVT não pode nem magia funciona. Imagine as joias do infinito também não funcionam, né? Loki decide aceitar a oferta do agente Mobius. Mobius e Mobius, interpretado pelo Owen Wilson. E incrível, essa dupla tá incrível em Loki, tá? Para capturar uma outra variante Loki que vem matando os homens da AVT. Assim ganhando tempo para que o nosso Loki pense em uma maneira de usurpar os Guardiões do Tempo. Não se esqueçam que estamos lidando com o Deus da Mentira. Tudo que ele quer aqui é achar os Guardiões do Tempo e quem sabe ter uma nova chance de um trono ainda maior que o trono de Asgard. Contudo, o que Loki nunca imaginaria é que sua variante seria Sylvie, uma versão feminina dele que foi levada pela AVT ainda criança e escapou para planejar a derrocada da organização. Muito menos ele imaginaria que se apaixonariam, que Loki e a Sylvie iriam se apaixonar. Então, ó, a Sylvie, interpretada ali pela Sophie de Martino, ela é uma variante feminina do Loki. Um Loki que nasceu uma versão mulher. E por isso, a AVT a considera uma variante errada. E ela pega essa variante ali, ainda criança, tá bom? E poda sua realidade. Só que a Sylvie é muito engenhosa, ainda quando criança, e foge do julgamento da Ravonna Renslayer. Na verdade, a Ravonna era uma agente e não juíza ainda. E aí, ela começa a se esconder. Ela começa a se esconder em Apocalipse para fugir da AVT e planeja derrubar a força opressora que atirou da sua própria casa. Mas aí eles nunca imaginariam que Loki e Sylvie iriam se apaixonar conforme foram interagindo ali, fugindo da AVT, indo pra Lamentes, um planeta condenado por um apocalipse. Cara, Loki é um narcisista de marca maior por se apaixonar por ele mesmo. Assim, juntos, Loki e Sylvie descobrem a verdade sobre a AVT, onde todos são variantes e os Guardiões do Tempo não passavam de robôs controlados para eliminar o livre-arbítrio do universo, desesperado para se libertar. Nós descobrimos então que temos a AVT com uma força sim opressora, como a Sylvie fala pra gente, minha gente. Uma força opressora. Tá bom? Então vejam só, galerinha. O universo quer se libertar. O universo precisa, o multiverso quer nascer, o multiverso quer se ramificar. Mas a TVA foi construída por alguém, tá bom? Que está ali, que mentiu pra TVA, pra AVT, mentiu pra esses homens, beleza? Trazendo eles das suas ramificações, podando eles, apagando suas memórias, galera. E fazendo eles trabalharem pra policiar e extinguir aqueles iguais a eles, variantes iguais a eles. Isso é muito sério, muito filosófico até, muito interessante de se fazer. Mas quem então está por trás da AVT? Essa revelação leva os dois e Mobius para o vazio no final do tempo. O vazio no final do tempo, pessoal, é como se fosse uma dimensão vazia, literalmente, em que toda vez que a TVA, a AVT, podava alguma dimensão ou alguém, essa pessoa é mandada para lá, tá bom? Ela é mandada para esse vazio no final do tempo. É como se fosse a última barreira. Mas protegendo o quê? E assim, eles acabam conhecendo outras variantes podadas. Nós temos aí, ó, o Classic Loki, que é o Loki clássico ali, com a roupa clássica da sua primeira aparição nos quadrinhos. O Kid Loki, que é uma versão criança que matou o Thor, tá bom? O Jacaré Loki, que é uma versão do Loki jacaré ali. O Loki Presidente, que também tem nos quadrinhos. Então, ali dentro de uma narrativa, a gente tem várias desculpas pra fazer várias referências aos quadrinhos, né? Inclusive, tem o helicóptero do Thanos, tem o Frog, né, que é a versão sapo do Thor, que apareceu aí nos quadrinhos também. Tem Torre dos Vingadores, pra lá e acolá, entendeu? Tem muita
coisa ali que referencia aos quadrinhos. É sensacional. Tem nave do Thanos jogada assim, tem muita referência a momentos do UCM também, e momentos ali dos quadrinhos também, que seria muito absurdo de se colocar em tela, mas dentro do vazio tudo vale, né? E eles também conhecem a Abominação Invencível, conhecida como Alioth. Alioth, na verdade, é uma criação também dos quadrinhos, tá bom? Que é um demônio temporal ali, mas aqui na série do Loki eles colocam como se fosse um grande destruidor, a grande máquina de destruição da AVT, que mata, assim, acaba com a existência de tudo que é podado e levado lá. Na verdade, ele é o grande triturador de alimentos da AVT, beleza? Mas a verdadeira revelação estava por trás de Alioth, aquele por trás da AVT, aquele que mentiu sequestrando aquelas variantes. Mobius é uma variante, a B15 é uma variante, a Ravonna é uma variante. A gente viu que a Ravonna, na verdade, na linha sagrada é uma professora, tá bom? Mas alguém fez tudo isso, alguém construiu os robôs dos Guardiões do Tempo. Desmascará-lo era a missão dos Lokis, enquanto alertar a todos na TVA e confrontar Ravonna e a Senhorita Minutos era o trabalho de Mobius. E ao chegarem na cidadela no fim do tempo e confrontarem a linha do tempo sagrada, Loki e Sylvie conhecem aquele que permanece. Um excêntrico e perigoso homem que derrotou suas próprias variantes na grande guerra multiversal e forjou uma única realidade, a linha do tempo sagrada. Então antes existia um multiverso, pessoal. Antes existiam linhas paralelas, terras paralelas. Tanto que existiam vários variantes daquele que permanece. Aquele que permanece, foi o grande detentor. Foi o grande vencedor. Ele acabou com suas variantes e fez uma única linha do tempo. Por quê? Porque assim não iria variar mais terras, suas variantes não se encontrariam, não entrariam em guerra e ele não teria que lutar tudo aquilo de novo. Ele, digamos que é um dos males o menor, talvez, tá? Onisciente e pavimentando todo o caminho até aquele momento, aquele que permanece oferece aos Lokis caos ou ordem, seu lugar como a mente da TVA ou um multiverso livre que resultaria em outra guerra multiversal. Se Sylvie e Loki matassem aquele que permanece, as linhas do tempo iriam se ramificar, multiverso nasceria de novo e mais uma guerra multiversal aconteceria. E aí ele oferece: fiquem no meu lugar, tenham esse trono, venham comigo. Esse não quer ser o seu propósito glorioso? Com similaridades obstinadas, porém antíteses em ideais, Loki vai contra Sylvie antes que ela o expulsasse da cidadela e matasse aquele que permanece, libertando assim a linha do tempo para se ramificar em um completo multiverso de possibilidades. Então Sylvie crava sua espada em aquele que permanece após expulsar o Loki de volta para a TVA e o multiverso nasce. Vem aí Guerras Secretas. De volta à AVT, Loki se surpreende ao ver que está no passado em um instante e num piscar de olhos está no futuro de novo. Junto de Mobius, agora com a AVT ciente do aquele que permanece, Loki procura a ajuda de Ouroboros, o gênio técnico da AVT, para parar os seus deslizes temporais. Gente, o Loki, ele estava deslizando pelo tempo, indo do passado pro presente pro futuro, sem controle, tá? O que seria impossível, porque o tempo não funcionava daquele jeito na AVT. A gente já sabe como funciona a viagem no tempo no universo Marvel, né? Por que estava acontecendo isso com o Loki? Uma solução que resultaria em Loki ser podado e puxado pelo tear temporal, o maquinário que refina as ramificações em uma linha temporal. Ou seja, o maquinário tear temporal era o mecanismo que fazia com que todas aquelas ramificações fossem refinadas em uma única linha temporal, a linha sagrada, tá bom? Com Loki correndo contra o tempo, tá? E nisso ele precisava ser podado, só que ele vai pro futuro da TVA, né? E misteriosamente, ele tá correndo contra o tempo, ele não consegue achar um bastão de poda e ele é podado por alguém misterioso enquanto ele tá diante da Sylvie. Quem será que podou o Loki no futuro? Então ele está correndo contra o tempo e o tear está entrando em colapso com a morte daquele que permanece. O único jeito de impedir que a TVA seja destruída, e com ela o multiverso também, é aumentar a capacidade do tear de processar as ramificações. Mas para isso, eles precisam acessar o tear com a aura do cientista do século XIX, Victor Timely, que é, na verdade, minha gente, uma variante, tá?
do nosso Aquele que Permanece. Que Ravonna e a Senhorita Minutos, agora as vilãs ali na grande temporada, porque Ravonna foi contra a libertação da AVT na primeira temporada, tá? Elas colocam esse Victor Timely no caminho para assumir a Cidadela do Tempo. Então, se o Aquele que Permanece foi morto na final da primeira temporada pela Sylvie, ele tinha um plano de fazer com que a Ravonna e a Senhorita Minutos fizesse com que Victor Timely assumisse seu lugar de novo, ele se tornasse o Aquele que Permanece. Assim, o planejamento para que a AVT sobreviva não corresponde à sua execução, pois o tear nunca poderia comportar um multiverso de infinitas possibilidades. Galera, nesse momento a gente entende a verdade, tá? Assim como Loki entende que o deslize temporal dele não é por acaso, porque, na verdade, quem podou ele no futuro foi ele mesmo, sua versão do futuro, já sabendo que ele precisava ser podado, a gente descobre que o tear não pode suportar infinitas possibilidades, infinitas ramificações. Nunca. Ele não foi feito para suportar um multiverso. Ou era a linha do tempo sagrada, ou era nada. A escolha dada por Aquele que Permanece permanece. Ou Loki mata Sylvie e mantém o universo sem livre-arbítrio na linha sagrada, ou Sylvie dá liberdade de escolha para o mundo apenas tempo suficiente até que tudo se desintegre. O Loki aprende, então, a controlar os seus deslizes temporais, e isso o deixa muito poderoso, a ponto dele voltar no tempo no final da primeira temporada, para assim conseguir ter essa escolha, conversar até com Aquele que Permanece e ter essa escolha de que se mata a Sylvie ou não. Assim, Loki entende que não se pode substituir um pesadelo com outro, e, se afastando de vez do vilão egoísta que um dia foi, o deus da mentira se sacrifica ao explodir o tear e acaba segurando o multiverso com suas próprias mãos, assumindo seu trono tão esperado, e enquanto a TVA se prepararia para a guerra, Loki iria vigiar e manter o multiverso a salvo, o seu propósito glorioso. Pessoal, essa é a versão mais poderosa do Loki. Não só o Loki aprende a controlar seus deslizes temporais e consegue viajar e manipular o tempo ao seu bel prazer, nós também temos esse Loki fazendo esse grande feito. Ele destrói o tear e ele se torna praticamente o tear, segurando e mantendo vivas todas as ramificações. Ele segura o multiverso nas próprias mãos, minha gente, vigiando para que aquele multiverso sempre permaneça calmo, seguro e a salvo, tá bom? E incrível que o formato do multiverso vem através da Yggdrasil. O multiverso então se inicia com infinitas possibilidades derivadas de incontáveis eventos nexos, onde realidade, tempo e espaço se uniriam de diversas formas enquanto uma entidade chamada O Vigia pondera a pergunta: e se? E se Peggy Carter tornasse o surdo super soldado? E se o Doutor Estranho perdesse Christine Palmer ao invés do movimento das suas mãos? E se o Ultron conseguisse todas as joias do infinito? Mas mesmo com o seu poder cósmico, poderia o Vigia, conhecido como o Ato, respeitar seu voto de nunca interferir e observar o multiverso de suas infinitas possibilidades criadas por Loki e Sylvie? Galera, a gente entra nas três temporadas de What If e Se, que é uma série animada que mostra ali como o multiverso funciona. Eu acho que ela não tem grandes eventos acontecendo que vão interferir na nossa história, mas ela é muito pedagógica, ela é muito didática para entender como funciona o multiverso. Escolhas diferentes vão resultar em histórias e universos diferentes. Então tem um universo onde a Capitã América, ou melhor, a Capitã Carter é a super soldado, onde o Doutor Estranho é mau, onde o Thor foi o Loki não foi adotado pelo Thor, onde a Agatha Harkness absorveu o poder de um celestial, onde a Hela na verdade foi banida pelo Odin ao invés do Thor, onde existe uma nova heroína chamada Kahori, aonde Howard o Pato e Darcy se apaixonaram e tiveram um filho, entendeu? Uma filhinha que também se tornará uma grande heroína, a Birdie. Então, infinitas possibilidades. E apresenta também
alguns conceitos interessantes. Os eventos Nexus a gente já conhece, é muito bem explicado no primeiro episódio com a Capitã Carter, né? Até o Vigia fala, ali, aquele é o evento Nexus, onde Peggy Carter se recusou a deixar Steve Rogers e subir ali na bancada. Ela iria ficar junto com ele durante a operação do soro do super soldado. Também temos os pontos absolutos. Pontos absolutos são aqueles momentos no tempo em uma realidade que não podem ser alterados de jeito nenhum. Como, por exemplo, na morte da Christine Palmer. A Christine Palmer estava destinada a morrer nessa terra desse Doutor Estranho sinistro aí. E ele não conseguiria reverter a não ser sacrificando seu universo, que é o que acontece. Também tem um outro conceito, galera, que chama a quinta dimensão, que é um ponto meio fora do multiverso. É onde o Vigia, ele vigia tudo. O Vigia é esse ser, né, cósmico, essa entidade cósmica ali, e inclusive tem vários outros Vigias também, que observam o multiverso através das suas possibilidades, tá? Como se fosse mesmo um prisma refratado ali. E ele observa tudo isso da quinta dimensão. Possibilidades essas, então, que se estenderiam de volta para a Terra 616, que é o universo que a gente está acompanhando desde então, se focalizando em uma única alma atormentada pela perda e pelo luto. Wanda Maximoff. Surpreendendo a todos, Wanda se muda para uma pequena e pacata cidade chamada Westview, onde ela aproveitaria uma vida suburbana com o amor de sua vida, o Visão. Mas como? Visão não tinha morrido em Guerra Infinita, Giovanni, quando o Thanos arrancou ali a joia da mente da testa dele? Bom, essa é a pergunta que se entoa ao vermos Wanda e Visão navegarem pela vida ordinária dos anos 50 e 60, onde a transmissão em preto e branco seria acompanhada pelas risadas de fundo, enquanto a intrometida vizinha Agnes sempre dá seu jeito de ajudar, entre aspas, na situação, sendo no jantar do chefe do Visão ou no show de talentos do bairro. Tudo sendo assistido por nós, como um sitcom, e por outras pessoas. Cara, quem assiste WandaVision em primeiro acha e não sabe o contexto, vai até estranhar, né? Porque, porra, tô assistindo um sitcom em que a Wanda e o Visão estão estrelando. Sim, galera, mas esse é o jeito com que é mostrado pra nós e também pra aqueles que estão fora da cidade em que a Wanda está vivendo. A cidade de Westview, tá bom? Contudo, a realidade tranquila e aconchegante de Wanda esconderia mistérios horripilantes, enquanto rachaduras começam a transparecer nos anos 70. Então cada episódio, pessoal, vai mostrando uma época dos sitcoms. O primeiro episódio do ano 50, depois do ano 60, que faz homenagem aí a séries antigas como Dick Van Dyne, o show de Dick Van Dyne, e a série da Feiticeira também, tá bom? É um jeito de homenagear, uma metalinguagem maravilhosa que eles usam, porque funciona tanto dentro da trama quanto fora da trama, tá bom? Quanto aqui pra nós que estamos assistindo, né? Então é tudo muito bem encaixadinho. Assim como sua barriga começa a crescer e dá à luz, então, rapidamente aos gêmeos Tommy e Billy com a ajuda da vizinha Geraldine. No terceiro episódio, do nada, a Wanda muda as cores do seu cenário, tá bom? Tudo passa de preto e branco para em cores, e Wanda tem filhos. Wanda, então, ganha gêmeos, os gêmeos Billy e Tommy Maximoff, que também tem nos quadrinhos, tá bom? Porém, a verdade se revelaria quando saísse da boca de Geraldine, ou melhor, de Mônica Rambeau, a filha de Maria Rambeau e sobrinha da Capitã Marvel. Vemos então, gente, a Mônica Rambeau viva. Lembra dela no primeiro filme da Capitã Marvel? Lá, a filha da melhor amiga da Capitã Marvel? Então, ela cresceu, tá aí, a Tenente Problema. Descobrimos então que 3 semanas atrás, após voltar da dizimação de Thanos no estalo do Hulk, conhecido como o Blip, Mônica se vê diante da morte de sua mãe. Então olha só, galera, a Mônica foi dizimada pelo Thanos, ela passou 5 anos, né, morta, sumida, e depois voltou. Nesses 5 anos, a Maria Rambeau morreu de câncer, tá bom? Por isso que até a Mônica aparece no hospital. E a gente descobre que os eventos de WandaVision acontecem 3 semanas depois de Vingadores Ultimato, tá bom? Enquanto Loki tá acontecendo logo em seguida, mas fora do tempo. Então é por isso que eu já coloco ele de primeiro aqui, beleza? Mas WandaVision acontece 3 semanas depois, tá bom? Assim, seguindo os passos da Maria Rambeau, a jovem Mônica Rambeau volta a trabalhar na Espada, a divisão de observação e respostas a armas sensíveis, uma espécie de
agência paralela à SHIELD, que foi formada pela própria Maria Rambeau. E lembra que no final de Agentes da SHIELD, a Daisy, o Souza e a Cora estão numa nave espacial? Então, porque lá nos quadrinhos, a espada, a Sword, ela é uma divisão espacial da SHIELD, tá bom? Tanto que é espada, SHIELD é escudo, né? Então, e aqui no WandaVision a gente vê que a espada tem até um programa de programa espacial, né, que estava encerrado por enquanto, né, depois do blip, mas tem um programa espacial. Será que a Daisy e o Souza fazem parte da SWORD? Quem sabe, né? E na espada é onde o infame diretor Tyler Hayward designa a nossa queridíssima Monica Rambeau a uma missão para ajudar o agente U a descobrir como a cidade de Westview foi feita de refém. Ao entrar no Rex, batizado pela Darcy Lewis, a Darcy retorna aqui, a assistente ali da Jane Foster lá nos primeiros filmes do Thor, ela volta aqui, a Mônica descobre que a anomalia Westview estava sendo causada pela própria Wanda Maximoff, controlando a todos em sua volta e alterando a realidade para viver a vida perfeita no subúrbio, como com o ressuscitado Visão, os filhos, a vizinha Agnes e, mais recentemente, Pietro Maximoff, seu irmão. Vamos por partes. Pessoal, a Wanda, a gente descobre que ela é que moldou essa realidade. Ela fez uma espécie de bolha ao redor da cidade de Westview. E nessa bolha ali, o tempo funciona do jeito que a Wanda quer. Então, é um visual dos anos... Ela muda, ela transmuta a matéria, como se fosse a joia da realidade mesmo, tá bom? Igual o Thanos fazia. Ela muda a matéria, ela faz com que tudo pareça dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, né? No quinto episódio, anos 90 depois, e aí depois anos 2000, tudo isso porque a Wanda tava num processo de luto, tá bom? Num processo de luto após perder quem? O Visão. E a gente descobre no episódio que a Wanda usava o sitcom pra poder... como uma válvula de escape, pra fugir. E aí ela resolve fazer isso. E controla, dá script até, dá roteiro pros vizinhos, né, as pessoas de Westview, e só que elas estavam sendo controladas, essas pessoas, elas não queriam estar fazendo isso, elas estavam meio que sendo marionetes da Wanda, e isso custava muito pra eles também, tá bom? E tem o Pietro ressurge, mas como assim, Giovanni? O Pietro não tinha morrido em Vingadores Era de Ultron, não foi assassinado pelo Ultron? Sim, gente, porém, aqui aparece uma outra versão do Pietro, com uma outra cara. É interpretado pelo Evan Peters, que fez o Mercúrio, né? O Peter Maximoff, ou sei lá, não lembro o sobrenome dele, nos filmes dos X-Men na Fox. A Marvel quis brincar com a gente aqui, trazendo ele como Mercúrio, mas não, ele não é, de fato, o irmão da Wanda. Ele só tá fingindo. Após os anos 80 e 90, com um Halloween de referências e revelações e o crescimento espontâneo dos gêmeos, agora eles têm 10 anos ali, em uma escala de segundos, porque eles também têm poderes inimagináveis, né? Hayward está a um passo de invadir o Rex com sua nova arma senciente e a curiosidade de Agnes se revela além do papel de vizinha enxerida. Assim, a cruel bruxa Agatha Harkness se revela por trás de uma trama bem elaborada com esse falso Pietro. Então, era coisa da Agatha, né, a vilã da série, que estava usando, enfeitiçando esse Pietro, esse falso Pietro, para poder enganar e conseguir informações da Wanda, tá bom? Então, para descobrir como Wanda Maximoff havia feito o Rex em resposta ao seu luto. A Agatha, ela chega em Westview por curiosidade. Ela sente que uma magia muito grande foi executada. Ela é uma bruxa de fato, igual a gente viu com Morgan Le Fay, tá bom? Ela percebe isso. Ela chega então em Westview pra ver, cara, quem que é? E ela vê a Wanda. A Wanda não precisando de encantamento, de feitiço, fazendo magia por controle remoto praticamente. E a Agatha se interessa muito. Essa mulher é poderosa, pensa aí Agatha Harkness, tá bom? Inclusive, eu esqueci até de falar que o Billy e o Tommy, eles têm poderes também, tá bom? O Billy tem os poderes parecidos com o da mãe, de magia ali, de feitiçaria, controle de mente, etc. E o Tommy, ele tem poderes de super velocidade igual ao tio, o Pietro. Em uma viagem ao passado, heroína e vilã, Wanda e Agatha descobrem a verdade. Wanda Maximoff é uma bruxa, com poderes despertados pela joia da mente.
Lá, lembra que ela foi voluntária nos experimentos da Hydra e que a Joia da Mente acabou despertando poderes, né? Então, ela despertou esse poder dessa bruxa dentro dela. Mas não uma bruxa qualquer, e sim a Feiticeira Escarlate. Uma figura que, segundo Darkhold, agora em mãos da Agatha, com sua magia do caos, poderia governar ou destruir o mundo. O Darkhold retorna mais uma vez. Diferente da última vez que vimos, mas quem sabe pelo que ele passou na Dimensão Sombria, né? Pra até chegar nas mãos da Agatha Harkness, entendeu? Então é um livro mágico, galera. Não tem como. Ele mudou de aparência porque é um livro mágico, enfim, né? Mas é o Darkhold. A fim de absorver a magia de Wanda, assim como fez com sua mãe e seu Coven eras atrás, Agatha Harkness iniciou uma batalha acirrada contra a Feiticeira Escarlate, enquanto o Visão entende seu papel como parte da criação de Wanda ao encarar a arma de Hayward, seu antigo corpo remontado e sem memórias, o Visão Branco. Galera, só voltei aqui pra gente poder ver o Visão Branco. O Hayward estava com todos os pedaços, né, todo o corpo do Visão. Ele remontou o Visão ali, só que sem a Joia da Mente, porque ela foi destruída pelo Thanos, né. E ali a gente tem então um Visão sem memória nenhuma do que aconteceu, né, sem os seus arquivos de um Vingador ou até mesmo de relacionado com a Wanda Maximoff. Mas o que será esse Visão de dentro do Rex? Ao passar pela barreira uma terceira vez, Mônica ganha poderes de luz para ajudar Wanda, que está presa entre libertar Westview e sacrificar sua família. A gente descobre então que se a Wanda destruísse o Rex, ela iria destruir os meninos e o Visão, eles deixariam de existir também. Então o Visão foi uma criação dela. O Visão, na verdade, é a parte da Joia da Mente que ainda vivia na Wanda, dentro da Wanda, que deu aí luz a esse amor que ela sentia e deu corpo a uma lembrança, ao Visão. Wanda não pode ter os dois. Com o fim do Rex, Visão e os gêmeos sumiriam, mas não antes de Visão libertar seu antigo corpo das amarras de Hayward, o dando as memórias que faltavam para que ele sumisse no mundo. Então o Visão Branco foge, após receber suas memórias de volta. Quando ele vai voltar? Ainda não sabemos. Surpreendendo a todos, principalmente Agatha, Wanda a engana para remover sua magia, libertando assim seu verdadeiro poder. A Feiticeira Escarlate nasceu. Wanda não poderia fugir de seu destino tanto quanto Agatha não poderia escapar de seu castigo, presa como Agnes em Westview. O castigo da Agatha era ficar presa no personagem que ela mesma se deu, através de um feiticinho da Feiticeira Escarlate. Ela ficaria em Westview por um bom tempo até vermos Agatha Harkness de novo. Contudo, mesmo com todo o seu poder, Wanda ainda precisaria dizer adeus à sua família pelo povo de Westview. Ao cair do sol e enquanto Rex se desfazia, Billy e Tommy iriam dormir pela última vez, e Wanda e Visão prometeriam que, mesmo separados pela inexistência, seus corações sempre estariam juntos. Uma das despedidas mais tristes. WandaVision conseguiu transformar um casal meio xoxo lá de Guerra Infinita em um dos casais preferidos aqui da fase nova do UCM. Com o fim do feitiço e Agatha Harkness derrotada, Wanda se despede de Mônica, que é convocada por uma Skrull. Então a Mônica acaba sendo convocada por um velho amigo de sua mãe. E enquanto a Wanda se isola em uma cabana para estudar os mistérios que o Darkhold teria para a Feiticeira Escarlate. Porém, não se esqueçam, minha gente, qualquer um que encoste e leia o Darkhold, tem a sua alma corrompida. Agatha tinha dedos pretos de trevas porque lia muito o Darkhold. O que acontecerá com a Wanda? Lembra da Ada? Ada foi corrompida. Uma máquina, um androide foi corrompido pelo poder do Darkhold. O que fará com a poderosíssima Feiticeira Escarlate? Hein? E, no final, ela ainda ouve o grito de seus filhos: mãe, me ajude. Todavia, os segredos do multiverso se mostrariam ainda mais diversos ao se lidar com outras dimensões e realidades, quando encontramos o jovem Sean em São Francisco, a mesma cidade do Homem-Formiga, hein? Um jovem manobrista que aproveita a juventude inconsequente com sua melhor amiga, Katie, porém, em um belo dia, seu passado o confronta diretamente. Atacado pelo vilão Punho de Lâmina e pelo guerreiro
habilidosíssimo Death Dealer e os soldados da organização 10 Anéis, a mesma organização que sequestrou Tony Stark em 2008 a mando do Obadiah Stane, Sean se vê obrigado a revelar a verdade a Katie. Ele é o filho do milenar líder dos 10 Anéis, o Mandarim. E não o farsante armado por Aldrich Killian, mas sim o verdadeiro Mandarim que deu inspiração e tentou matar o ator Trevor Slattery. Se você está se perguntando quem é esse Trevor, quem é o Mandarim, lembra de Homem de Ferro 3? O vilão que a gente descobre que na verdade é uma farsa por trás do que o Aldrich Killian estava usando, era um ator, né, que estava fingindo ser o Mandarim. Existe um pequeno curta, ou uma cena pós-crédito, não me lembro, que mostra que o Trevor Slattery na prisão foi ameaçado quase de morte por um dos agentes do verdadeiro Mandarim, que não estava contente nem um pouco de sua imagem ter sido usada para atingir o Homem de Ferro ali, numa farsa bem capciosa, tá bom? Isso também é uma forma da Marvel de se redimir com os fãs do Homem de Ferro por causa daquela farsa broxante em Homem de Ferro 3 que torna o filme um dos piores do universo Marvel. Com os homens de seu pai na sua cola para pegar os pingentes, que é a herança de sua mãe, Shang-Chi e Katie vão até Shailin, a irmã do herói, que possui seu próprio clube de superlutas clandestinos, onde até mesmo o Abominável, que tá com um visual completamente diferente, lembra do vilão do primeiro Incrível Hulk? E o Wong se enfrentam. O Wong é o assistente ali, companheiro do Doutor Estranho. Entretanto, as forças de Wenwu, o Mandarim, são implacáveis e os aprisiona de volta à base dos 10 Anéis, organização que levava o nome das 10 poderosas armas ancestrais que concederam poderes inimagináveis e não aparentam ser desse mundo ou deste universo. Então, o Mandarim usa 10 anéis aqui nos seus 2 antebraços, tá bom? 5 em cada antebraço e são armas poderosíssimas, detentoras de energia muito louca ali. Afirmando que sua esposa, a mãe de Shang-Chi e de Shailin, está viva, Wenwu planeja invadir e libertar a esposa de sua antiga vila na dimensão mágica de Ta Lo, mesmo quando o herói afirma que matou o assassino dela, tá bom? Isso é um problema, pessoal, porque o Mandarim está ouvindo, na verdade, a voz dela, a chamando, e ele acha que na dimensão mágica, tá bom, de Ta Lo, da onde vem a mãe do Shang-Chi, é onde estão prendendo ela, mas na verdade é obra do habitante das trevas, e a gente vai falar dele mais um pouquinho na frente. Ta Lo é uma vila em uma dimensão que guarda os portões do submundo, onde criaturas mágicas vivem, incluindo um dragão, que é a grande protetora, esse dragão branco, mas também um dragão completamente sombrio, guardado atrás desses portões, que é o ser das trevas, o habitante das trevas, que está influenciando ali o Mandarim a libertá-lo, porque ele sabe que só os 10 anéis têm poder suficiente para romper as forças daquele portão, tá bom? E os habitantes de Ta Lo têm um poder de sincronizar seus movimentos com a energia fluida, tá bom? Talvez K'un-Lun também seja uma cidade dessa dimensão. Lembra de Kunlun, que é onde o Punho de Ferro lá na sua série aprendeu, caiu e aprendeu tudo? Então, pode ser que Kunlun e Ta Lo vivam na mesma dimensão. Mas não tem nada confirmado, tá? É por achismo meu. Em uma violenta batalha por Ta Lo e pela Terra 616, Shang-Chi aprende o quanto de sua mãe guarda em si ao dominar os poderes da vila e sincronizar o seu coração com a grande protetora. Contudo, o Mandarim possui os 10 anéis e consegue libertar o habitante das trevas. E num último lampejo de bondade antes de sua morte, pai entrega ao filho a herança necessária para salvar o mundo. O Mandarim se sacrifica, minha gente. Sacrifica não, ele é morto pelo habitante das trevas, tá bom? Mas antes disso ele vê a cagada que ele fez e passa os 10 anéis pro seu verdadeiro herdeiro. Shang-Chi agora é o detentor dos 10 anéis. Na verdade é que o Mandarim, o Wenwu, sempre foi um paizão. Quer dizer, um paizão meio errado, mas um paizão. Assim, em posse dos 10 anéis, Shang-Chi destrói o habitante das trevas antes que ele consuma Ta Lo. Com o mundo agora salvo e o Wenwu morto, Shang-Chi até poderia retornar a uma vida normal, se não fosse pelo sinal dos 10 anéis que estavam emitindo para além desse mundo. Então, na cena pós-crédito, a gente viu que Wong, Bruce Banner e Capitã Marvel estavam intrigados, tá bom? Com esse sinal dos 10 anéis e convocam o Shang-Chi para uma reunião. Agora Shang-Chi provavelmente pode ser um dos membros dos Vingadores, né? Enquanto isso, Shailin reformulava os 10 anéis aos seus modos, ou seja, a organização agora está nas mãos da filha mais nova.
Todavia, não apenas o multiverso e suas vastas dimensões estavam mudando. Apesar do otimismo e heroísmo dos Vingadores, o mundo após o estalo do Thanos poderia não estar completamente preparado para o retorno dos dizimados no Blip. Blip é o nome que estava dando, pessoal, pelo ato dessa galera voltar. Os 5 anos do Blip foram 5 anos entre a dizimação e o salar de dedo do Hulk, tá bom? Então Blip é quando as pessoas voltaram com o estalar de dedo do Hulk. Mesmo com a criação do Conselho de Repatriação Global, pessoas estavam sendo despejadas, exiladas e fronteiras estavam sendo fechadas. Lembra que eu falei para vocês que durante esses 5 anos aconteceu muita coisa, o governo não estava remodelado, metade da população tinha morrido, gente. Então, eles tentaram fazer tudo de um jeito ali que desse certo, que funcionasse. O mundo precisa de um símbolo. O mundo precisa do Capitão América. Mesmo que Sam Wilson tenha desistido da oferta de Steve Rogers. O que faz o governo dos Estados Unidos escolher John Walker para ser a imagem que a América quer para o seu herói? Sim, o Sam, e a gente descobre mais pra frente o porquê, acaba recusando e entregando para os Estados Unidos, até para um museu, o escudo. A gente vai entender o porquê mais pra frente. Tentando se reerguer após 5 anos desaparecidos, em um mundo cheio de ameaças, como o Pirata Batroc, que volta, ele é o primeiro vilãozinho que o Capitão América enfrenta lá em Capitão América Soldado Invernal, tá bom? Sam e Bucky Barnes, que tenta se redimir de seu passado como Soldado Invernal, esbarram no surgimento de um novo super soldado. De novos, na verdade, super soldados, dentro do movimento chamado de Apátridas, que buscam um mundo sem fronteiras, como no Blip. Pequeno parênteses aqui, galera. O Apátrida, tá? Que tá aqui em cima, ó, nos quadrinhos ele é um vilão sozinho, tá bom? Que lá em inglês é Flag Smasher, né? Esmagador de bandeiras. Só que aqui eles transformam em um movimento. Acho que é muito sagaz. A Marvel faz isso muito sagazmente para poder tornar um pouco mais próximo, principalmente do cenário que estava vivendo ali, da nossa realidade, né? E o objetivo deles é transformar em tudo, fazer com que o mundo voltasse a ser como era no Blip, sem fronteiras, um povo e um mundo, entendeu? Questionando a quem os recursos necessários estão sendo realmente distribuídos, Sam e Bucky, junto com Walker em sua cola, né, o John Walker, o novo Capitão América, libertam o Barão Zemo para rastrearem o cientista que recriou a fórmula de Erskine na cidade de Madripoor, uma ilha onde a ilegalidade é a lei, comandada pelo Mercador do Poder. Essa grande figura ali que detém até soro de super soldado, entendeu? Que tem ali Mercador do Poder, né? Então ele negocia superpoderes para as pessoas, tá? Com a ajuda de Sharon Carter, ainda procurada por Guerra Civil, lembra da sobrinha da Peggy Carter, que ajudou o Capitão América em Guerra Civil e também agora ainda está sendo procurada por causa disso, né, por essa traição? A dupla segue sua pista dada pelo cientista que é morto pelo próprio Zemo. Portanto, as únicas amostras restantes do soro do super soldado estão com a líder dos apátridas, a Karli Morgenthau, que pretende matar o Conselho de Repatriação Global antes que eles mandem os refugiados do mundo para seus países de origem, de volta a uma vida que antes o prejudicou muito. Cara, nada disso conversa mais com a gente, com esse tempo que a gente está vivendo, né? Principalmente quem está acompanhando aí as notícias dos Estados Unidos. Contudo, antes de ser levado para a balsa pelas Dora Milaje, o Barão Zemo destrói o soro, tá bom? Esse soro ali que estava com a Karli Morgenthau, deixando apenas uma amostra para que John Walker usasse para se vingar dos apátridas por matarem seu melhor amigo, Lamar Hoskins, o Estrela Negra. Assim, Walker assassina um jovem apátrida a sangue frio com um escudo, manchando o legado de Steve Rogers com sangue. Erskine já falava, o soro potencializa tudo que tem dentro, não só a força, mas também o caráter. Aqueles que eram bons ficariam melhores, que foi o caso do Steve Rogers, e aqueles que eram ruins ficariam tão piores quanto o Caveira Vermelha. Perdido e desolado, Sam entende com a ajuda de Isaiah Bradley que o mundo sempre julgaria um homem negro como Capitão América. Isso não o impedirá de tentar, como fez ao entregar o escudo. Então, gente, o Sam, ele entregou o escudo porque ele sabia qual seria a repercussão de um homem negro como Capitão América. E talvez ele tenha fugido disso, talvez ele tenha
É muito difícil, não é um local de fala, mas é uma luta contra o racismo intrinsecamente. Sam sabia que esse tipo de polêmica ia acontecer, mas agora ele estava preparado para se firmar e assumir o seu lugar como Capitão América. Inclusive, falando de Isaiah Bradley. Isaiah Bradley, pessoal, é um personagem que eles trouxeram aqui, que foi uma das tentativas, tá bom? Uma das tentativas do governo americano de criar um novo super soldado após o desaparecimento do Steve Rogers, após o congelamento dele, tá bom? Isaiah é revelado, então, ser uma dessas tentativas criminosas dos Estados Unidos de recriar o soro do super soldado após Steve sumir. Tratado como criminoso e um experimento de uma forma muito cruel, tá bom? Isaiah sofreu muito nas mãos do país racista que jurou proteger. Então, a partir do momento que o Isaiah não era mais necessário, tiveram que varrer ele para debaixo do tapete. Mas ele conseguiu. Ele tá vivo ainda. Sofreu muito, mas tá vivo ainda. Inclusive, ó, essa HQ aqui que tá aqui, ó, Truth, conta essa história, tá bom? Caramba. Conta essa história aqui, ó. Aqui. Que é muito bem colocada, tá? Muito lindo. Percebendo que, mesmo distorcida, a visão dos apátridas evidenciava a hipocrisia e egoísmo das grandes nações, Sam Wilson se impõe para fazer o certo ao salvar o conselho com a ajuda de Bucky, Sharon e até mesmo de John Walker. Com o escudo em mãos, o novo Capitão América mostra que o mundo precisa mudar e todos têm que ser parte dessa mudança, inclusive aqueles senadores que votam contra a extradição desses refugiados. Precisavam ajudá-los e não jogá-los de volta na vida que só os prejudicou. Redimido após dar uma conclusão para suas vítimas, Bucky enterra o Soldado Invernal e assume a visão que Steve e Sam têm dele, um herói. Já John Walker irá viver a visão de outra pessoa que o contrata como o agente americano. Só vou voltar aqui, pessoal. O agente americano, galera, é a verdadeira alcunha do John Walker. Tudo isso que a gente viu na série acontece nos quadrinhos também. E tá acontecendo agora também esse agente americano. Ele ia fazer o trabalho que o Capitão América não faria, pois não cruzariam a linha da bondade. Cruzariam a linha da bondade, na verdade. Eu acho isso maravilhoso, cara. Maravilhoso que eles estavam seguindo os quadrinhos. E a pessoa com quem ele conversa, que contrata ele, é, na verdade, a Condessa Valentina Allegra de Fontaine. Nós a vimos na primeira cena pós-crédito do filme da Viúva Negra, lá no bloco onde falamos da Guerra Civil do Tratado de Sokovia, entendeu? Que é uma espécie de agente do governo que vai fazer coisas muito cruéis e coisas assim, dúbias, coisas duvidosas para poder garantir que o governo mantenha os super-heróis em seu controle, tá bom? Ela é uma espécie de Nick Fury do mal aí, tá? Não seria então a última vez que nós veríamos ela, tá bom? E ela também não seria a única trabalhando nas sombras, já que agora, perdoada pelo governo, Sharon Carter se revela a mercadora do poder. Minha gente, Sharon Carter na verdade era a mercadora do poder que deu o soro do super soldado para os apátridas para trabalharem com ela, né, para ela. Inclusive a Karli Morgenthau, a líder dos apátridas, e todos os apátridas morrem. Os apátridas morrem pelas mãos do Zemo e a Karli Morgenthau morre pelas mãos da Sharon Carter, tá bom? A mercadora do poder agora está dentro das informações do governo americano. Isso é um problema, porque ela pode ter conexões ali bem perigosas. Bem longe de toda a trama política ou mágica do universo 616, ainda na Terra conheceremos as lendas que deram origem aos mitos de deuses e deusas durante toda a existência da humanidade, acompanhando os super seres conhecidos como os Eternos, uma equipe liderada pela eterna primordial Ajax com poderes de cura. Aos seus cuidados e mentoria estariam o invencível Icaris, capaz de voar e disparar energia dos olhos, a sensível Cersei com a habilidade de transmutar matéria, a imponente guerreira Tina, que cria armas de energia ao bem prazer, o poderoso Gilgamesh com uma força absoluta, o espontâneo Kingo, capaz de disparar energia com suas mãos, a veloz Makari com super velocidade capaz de cobrir o planeta em segundos, o impetuoso Druig com poderes de controle da mente, o engenhoso Fastos, que pode criar as mais tecnológicas invenções, e a sempre jovem Duende com poderes de ilusão para enganar seus adversários. Conheçam
os Eternos, essa nova equipe de personagens, de heróis que a Marvel nos apresenta nessa fase 4, tá bom? Criados pelos Celestiais para derrotar os Deviantes, criaturas predadoras deformadas, os Eternos saem de seu planeta Olímpia e são enviados para o planeta Terra no ano 5000 a.C., na aurora da humanidade, para salvar essa mesma humanidade de ser eliminada por seus inimigos naturais, os Deviantes. Cumprindo seu juramento de nunca interferir em guerras, conflitos ou problemas, a menos que fossem relacionados com Deviantes. E é por isso que eles não ajudaram na luta contra o Loki, contra o Ultron, nem contra o Thanos, minha gente, porque não poderiam interferir em assuntos que não houvessem Deviantes, tá bom? E só que é curioso porque nos quadrinhos, e acredito que aqui também, Thanos é metade, na verdade o Thanos é um Eterno com um pequeno gene deviante. Talvez porque Thanos seja um Eterno e só um pouco deviante, eles também não pudessem interferir, né? Já que a porcentagem deviante era bem menor que a porcentagem Eterno. Após um desentendimento na Babilônia e destruírem os últimos deviantes, Ajax liberta os Eternos para se espalharem pelo planeta vivendo suas vidas até que chegasse o momento de voltar a Olímpia. Contudo, esse momento nunca chegaria. O tempo passou, tanto tempo que fez o casal apaixonado Ikaris e Sersi se separar. Na atualidade, que é o tempo que a gente está vivendo agora, após o Vingadores Ultimato, os 5 anos do Thanos, Sersi está com Danny Whitman, namorando esse cara, o Danny Whitman, e dividindo apartamento com o Duende, até que o ressurgimento dos Deviantes obriga Ikaris a salvá-los, principalmente um Deviante líder com poderes parecidos com o de Ajax, que logo é descoberto que foi morta por ele. Esse Deviante que a gente está falando é o Crow, pessoal, esse aqui do cantinho aqui, tá bom? Do cantinho aqui. E ele tinha o poder de, quando ele matava um Eterno, absorver os poderes desse Eterno. Então ele matou a Ajax, roubou seus poderes de cura. Assim, Sersi é escolhida como a Eterna Primordial. E eles se veem na iminência de reunir os Eternos e impedir o despertar. O nascimento do Celestial Tiamut, que usou o planeta Terra de incubadora. Então, vejam só. Os Celestiais, o Arishem, que é o Celestial que criou todos ali, é o Celestial chefe, líder, praticamente um deus, né? Ele coloca sementes em certos planetas, sementes de celestiais, para que os planetas servissem como incubadoras. E as pessoas, cada vez que tem mais gente, mais seres no planeta, esse celestial vai agaranhando energia para poder chocar, sair, e nesse processo ele destrói o planeta, tá bom? Esse celestial se chama Tiamut. E o que impediu, né, ou melhor, retardou o despertar do Tiamut, na verdade, foi a dizimação pelo Thanos. Então, será que o Thanos sabia? Será que ele sabia que desse despertar do plano dos Celestiais? Sei lá, hein? Portanto, certos planetas funcionam para dar combustível para novos Celestiais nascerem, e no processo, o planeta é destruído. Em busca de usar os poderes de Druig para adormecer Tiamut, os Eternos vão contra as ordens de seu criador Arishem, e descobrem que Ikaris estava contra eles o tempo todo. Traidor. Ele estava a favor do despertar e fora responsável pela morte de Ajax. Assim, os Eternos entram em conflito após a morte de Gilgamesh pelas mãos do deviante Crow, que é vingado por Tina. Usando a Unimente em busca de unir suas energias para potencializar os poderes, não de Druig, mas de Sersi, enquanto Ikaris, junto de Duende, os leva à beira da guerra. Os Eternos precisam usar os poderes da Sersi com a Unimente, uma forma de unir todas suas energias para matar Tiamut. No tempo limite, com Tiamut emergindo, já podendo ver sua mão e sua cabeça no meio do Oceano Índico, Sersi o mata, transformando seu corpo em pedra, parado eternamente como uma ilha. A Ilha Tiamut, que a gente iria ouvir falar muito no universo cinematográfico Marvel. Sendo que sua traição e esforços foram em vão, Ikaris se arrepende de decepcionar aqueles que ama, principalmente Sersi, e termina sua história voando em direção ao sol, tal qual aquele que sua vida deu origem à lenda. O Ícaro, né, que é uma lenda ali do garoto que tentou voar, né, faz asas de cera, acho que da mitologia grega, e ele voa tão perto do sol que suas asas de cera derretem, ele cai e morre, tá bom? Que é uma analogia a quanto o homem tenta mais ser igual a Deus, talvez essa seja a sua derrocada. Quanto mais alto você tenta, pode ser maior a derrocada.
Com a Terra salva, os Eternos se separam. Tira, Druig e Makari usam a nave Domo para ir atrás de outros Eternos e revelar a verdade de que eles são ali sintozoides ali, né? Que não são seres de carne, etc. Na verdade, são robôs orgânicos criados pelos Celestiais e que eles só estão lá para eliminar os deviantes, né, para que os deviantes parassem de devorar os habitantes dos planetas que servem de incubadora, porque quanto mais habitantes, mais energia para o Celestial que está sendo incubado, tá bom? Enquanto isso, Kingo irá cuidar de Duende, agora transformada em humana por Cersei, Phastos ficaria com sua família e Cersei voltaria para Dany. Se Arishem aparecesse subitamente levando os três para avaliar suas memórias e decidir se o julgamento da humanidade será a favor ou contra. Arishem aparece na cena final, cara, buscando os três, né, e vendo se iriam, né, se os Eternos iriam garantir que a humanidade fosse destruída ou não, porque o Arishem é responsável por julgar, né. Enquanto isso, no espaço, Tina e outros cruzam com o Eterno Eros, conhecido como Star Fox, irmão do Thanos. Irmão do Thanos, minha gente, e seu escudeiro Pip, o Troll. Já Dany revela seu segredo ao ser guardião da espada de ébano e é surpreendido por uma voz estranha antes de se tornar o Cavaleiro Negro. Essas duas cenas pós-crédito, pessoal, mostram que a introdução de, na verdade, 3 personagens, né? O Eros, que nos quadrinhos é sim irmão do Thanos, tá bom? A gente não sabe como vai ser aqui, mas é a confirmação de que Thanos era um Eterno. Se o seu irmão Eros, o Star Fox, é um Eterno, igual a Athena, a Makari, o Thanos também é, tá bom? Com aquele genezinho deviante, tá? E a outra cena pós-crédito é do Danny Whitman revelando sua verdadeira identidade. Ele é o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro, ele é um personagem ali com a espada de ébano, que é a antítese da espada Excalibur, lá do Rei Arthur, tá bom? E ele se torna esse herói, tá bom? Que é controlado pela espada. Quanto mais vítimas a espada consome, mais poder ele ganha, porém mais a sua fome de violência também vai crescendo, tá bom? Esse é o Cavaleiro Negro. E a voz que ele ouve, na verdade, é a voz do Blade, tá? É do Blade do Mahershala Ali, tá bom? Que vai ter o seu filme aí vindouro no universo Marvel. Com a Terra ainda em luto com a perda de Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff e Visão, todos se perguntam onde estão os Vingadores? Se eles ainda existem, e se não, quem os substituirá? A única coisa que Peter Parker se pergunta, em meio à confusão de descobrir quem ele é agora que seu mentor se foi, nosso querido Tony Stark, é em como ele irá se declarar para MJ na sua viagem de escola para a Europa. Contudo, uma nova ameaça faz Nick Fury e Maria Hill se preocuparem com um novo possível apocalipse global. Vindos de uma outra dimensão, a Terra 838, 4 seres monstruosos começam a atacar o planeta e são conhecidos pelos 4 elementos básicos: água, terra, fogo e ar. E são os elementais que também tem nos quadrinhos, tá bom, gente? Porém, mesmo que o Homem-Aranha tema ser o único a enfrentá-los, surge um guerreiro interdimensional, Mistério, conhecido também como Quentin Beck, determinado a impedir que os elementais destruam essa terra como fizeram com a sua. Tentando conciliar sua viagem, sua paixão por MJ e viver à altura do legado de Tony, Peter descobre que um amigo em Quentin Beck, alguém que ele confiaria a Edith, um sistema de inteligência artificial que controla drones das indústrias Stark, que Tony deixou para o Peter. Tony deixa esse aparelho ali como uma mensagem para o próximo Homem de Ferro, confie em você. Ou seja, é muito ambíguo, né? Se é o Peter Parker que vai se tornar o próximo Homem de Ferro, ou se é o Peter Parker que é responsável por escolher, né, o novo Homem de Ferro. E então ele dá a Edith, que é esses óculos com inteligência artificial, pro Quentin Beck, achando que ele seria a altura dessa escolha, desse legado. Todavia, a verdade aparece em meio a tantas ilusões e hologramas, quando Quentin Beck se revela não um herói, mas uma farsa. Foi ele que criou
com ilusões de holograma, os elementais. Foi ele não tem poder nenhum, foi ele que criou esse visual todo como mistério. Ele estava forjando as mesmas ameaças que ele estava combatendo, ele estava contando sua própria história. Ele, na verdade, é um grande contador de história, um grande storytelling ali. Ele é um ex-funcionário sociopata das indústrias Stark que pretende se vingar do legado de Tony por usurpar sua tecnologia de hologramas. Cara, em Guerra Civil, a primeira cena que a gente vê do Homem de Ferro, ele apresentando uma espécie de óculos holográfico, tá bom? Que ele chama de BARF, né? Ou bafo, né? Que é uma tecnologia de holograma ali que ele usou para terapia. Essa tecnologia, galera, é a tecnologia que o Quentin Beck desenvolveu, tá? E ele puto da vida, porque também foi demitido, tá? Junto de uma equipe, ele faz tudo isso junto de uma equipe ressentida da empresa, inclusive um antigo cientista de Obadiah Stane, o mesmo cientista que o Obadiah grita no primeiro Homem de Ferro em 2008, porque ele não consegue reproduzir o reator Ark que o Tony reproduziu lá na caverna. Olha que legal que eles trouxeram esse cara de volta, velho. Beck usa suas ilusões para se vender como um mistério, um herói, mesmo que isso custe a vida de inocentes. Percebendo seu erro, Peter aprende que ele não precisa ser o novo Homem de Ferro para impedir o mistério, recuperar Edith e salvar seus amigos. Tudo o que ele precisa já está lá em suas mãos. Ele é um Homem-Aranha. Enfrentando uma horda de drones e as ilusões de Beck, o Homem-Aranha testemunha a morte de Mistério após ser baleado acidentalmente. Com a Europa a salvo da megalomania cruel, mesmo que carismática, de Quentin Beck, Peter e MJ ficam finalmente juntos após voltarem da viagem. Mas o que o Homem-Aranha não imaginava, em meio ao caos após o blip, é que sua identidade seria revelada por J. Jonah Jameson, com um vídeo em forma de vingança. Um último presente do mistério. Minha gente, a cena pós-crédito. É a pós-crédito? É a pós-crédito. A cena pós-crédito do Homem-Aranha, a primeira, né? É mostrando que o J. Jonah Jameson volta ali na pele do J.K. Simmons, o mesmo ator que fez dos 3 primeiros Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, tá bom? Ou seja, ele é uma variante daquele Homem-Aranha, beleza? Inclusive, o nosso Peter Parker também é uma variante do Tobey Maguire, que é uma variante do Andrew Garfield. A gente viu tudo isso lá nos outros blocos, né? Bem separadinho, bonitinho. Volta na playlist ali pra você ver. Ele revela um vídeo do Quentin Beck no Clarim Diário, mostrando o Quentin forjando tudo ali, culpando o Homem-Aranha pelo ataque dos drones e revelando que a sua identidade é de Peter Parker. Canalha, canalha, mas a verdade pode nos libertar, né? O mundo, após o retorno daqueles que sumiram, nunca mais seria o mesmo. Refugiados sem casa, governos se reerguendo, famílias que deveriam encarar o retorno de entes queridos que sequer envelheceram em 5 anos, assim como heróis que precisavam encontrar o seu lugar no mundo. O mundo não possuía mais os Vingadores. Homem de Ferro, Capitão América e a Viúva Negra se foram. Thor estava fora do mundo. Hulk e Gavião Arqueiro? Bom, nós veremos aí no futuro, tá? E mesmo com um novo Capitão América, heróis novos como Shang-Chi e os Eternos, a população se pergunta: onde estão os Vingadores após a derrota de Thanos? Essa pergunta apenas Nick Fury poderia responder, e não Talos, que se passou por Fury durante toda a luta contra o Mistério. Então todo esse filme que a gente viu, gente, não era o Nick Fury de verdade, era o Talos. Isso até a gente agora começa a entender por que o Nick Fury foi tão enganado facilmente, porque o nosso Nick Fury original ele é o melhor espião que tem, velho. Mas o verdadeiro Fury estava na estação espacial Sabra, a estação em que ele estaria esperando Mônica Rambeau, como a gente viu na cena pós-crédito de WandaVision. Muito bem, pessoal, terminamos aqui o nosso bloco Um Novo Começo, que começa a fase 4 do UCM, tá bom? E também a saga do multiverso. Chegou um momento que eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer por causa dos acontecimentos do outro bloco, tá bom? Principalmente do Sem Volta Pra Casa, né? Do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A gente vai dar uma paradinha no universo 616 e vai olhar uns filmes de um universo paralelo. A gente vai assistir primeiro Venom que vai estar disponível no Max, Venom Tempo de Carnificina, que está disponível na Netflix, Morbius, que não está disponível em lugar nenhum, a não ser aluguel digital, graças a Deus, vou ter que dar um jeito de assistir essa porcaria, e Venom, a última dança, a última rodada, né, quer dizer, que também está disponível no Max. A gente vai assistir esses aí porque o Venom e o Morbius têm alguma ligaçãozinha com o próximo filme do Homem-Aranha que a gente vai assistir, tá bom?
Então, é um bloco rapidinho, só que esses filmes são tão ruins. O Venom 1 é até legal, mas o resto, ainda bem que Madame Teia e Craven não tem ligação nenhuma e eu não preciso incluir eles nessa maratona. Ainda bem. Ainda bem, cara. Bom, enfim. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo. Fomos!